Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o coronavírus que surgiu lá na China. E o que nós temos a ver com isso, como humanidade, como sociedade humana num todo. Esse vírus surgiu lá, começou a vitimar pessoas, a China procurou abafar a situação, escondendo-a para o mundo. Porque a China ela construiu de si para o mundo uma imagem de grandeza, de poder, de esplendor, de alguém que controla tudo. As autoridades chinesas têm muito aquela questão de querer controlar tudo, a sociedade, as pessoas, o pensamento das pessoas, a política, a economia, a vida cultural, ou seja, praticamente tudo. E quando algo sai do controle numa sociedade dessas, isso fere o orgulho do povo, o orgulho das autoridades, que não admitem isso, que ficam realmente envergonhadas, se sentem humilhadas, tendo que pedir ajuda para o mundo agora. Então a China, que não adere a medidas de saúde da Organização Mundial de Saúde, agora é obrigada a dar o braço a torcer, a colocar de lado o seu orgulho, a sua vaidade. Mas quando falamos desse orgulho, dessa vaidade, não é um problema apenas chinês, da humanidade toda. Aqui no Ocidente também não é diferente. Nós temos que parar com essa visão de mocinho e bandido, entre direita e esquerda, Ocidente, Oriente, é bandido e bandido. Direita e esquerda é bandido e bandido. Ocidente e Oriente é bandido e bandido. Porque a humanidade como um todo, ela decaiu muito e muito nesses últimos séculos e milênios. E o que nós vivenciamos hoje, o que observamos nos dias atuais, é apenas o resultado da colheita. É a semeadura. A humanidade promoveu uma semeadura e aí está o resultado, aí está a colheita. Uma sociedade global altamente desenvolvida tecnologicamente, temos muito conhecimento intelectual, dominamos muitas técnicas, e aí? Basta um pequeno vírus microscópico surgir aí, que não pode ser combatido imediatamente, que não pode ser controlado segundo os parâmetros viciados das sociedades, e tudo vira um caos. Surge um temor e um medo global diante da morte. Então, esse ser humano, não falo apenas do oriental, do chinês, mas do ser humano ocidental, do ser humano como um todo, esse ser humano tão voltado para o progresso, para a tecnologia, para o crescimento econômico, para a grandeza financeira, esse ser humano teme a morte. O ser humano teme a morte. Mais do que nunca hoje se teme a morte, porque é um ser humano fracassado espiritualmente, é um derrotado existencialmente. A humanidade dos dias atuais tem apenas tecnologia, fora isso ela não tem nada, ela é pobre, ela é miserável espiritualmente e existencialmente. E um pequeno vírus pode derrubar essa humanidade que se sente tão grandiosa. Notadamente a China, que é praticamente um império. A China hoje é um ressurgimento do antigo império chinês que inventou tantas coisas que depois foram incorporadas pelo Ocidente. Inúmeras coisas a China inventou, a pólvora e tantas outras que depois os ocidentais incorporaram e utilizaram para outros fins, ou os mesmos fins, mas em escala maior. Então, a grandeza atual da China, de certa forma, é resultante da sua grandeza do passado, de séculos e milênios atrás. Só que o que caracterizava principalmente a grandeza da China antigamente era a sua espiritualidade, o seu desenvolvimento espiritual, o taoísmo, Lao Tse, ou Dao Tse, ou Dao Tzu, como muitos pronunciam, mas se escreve Lao Tse, o Confúcio, outro grande mestre. Então, a China
ela é caracterizada por esse conhecimento milenar, por essa sabedoria, que foi sendo deixada de lado, que foi morrendo. Hoje o que temos aí é uma China materialista, uma China grande apenas no sentido material. E não venha o direitinha aqui dizer que é tudo culpa dos comunistas, que foi o Mao Tse-tung comunista que implantou tudo isso. Não, os países capitalistas também destroem a sua espiritualidade, a sua cultura espiritual e implantam um sistema materialista baseado apenas no poder e no domínio de outras nações. Então hoje a China está apenas num revanchismo de algo que ela sofreu de países ocidentais. E isso não é um papo esquerdista, é apenas uma tentativa de olhar as coisas de uma forma mais imparcial, não como um direitista e não como um esquerdista e não como alguém em cima do muro. Então, toda essa grandeza espiritual da China, ela sucumbiu diante do crescimento material. Como a grandeza espiritual do Ocidente também sucumbiu. E não falo do cristianismo, porque o cristianismo foi responsável pela destruição da grandeza espiritual do Ocidente, que já estava nos celtas, nos vikings, todos esses povos antigos que tinham muito conhecimento espiritual, os índios americanos, idem. Então, o cristianismo, onde ele chegou, ele dissolveu culturas e tradições religiosas e espirituais e impôs os seus dogmas. Ou seja, o cristianismo virou apenas um instrumento de domínio e poder político. É isso. O cristianismo se afastou da doutrina de Cristo. Cristo é uma coisa e cristianismo é outra. Cristianismo é uma doutrina de domínio, de poder. É uma ideologia para subjugar pessoas. Então o Ocidente se perdeu nesse aspecto por causa dessa dogmatização cristã, por causa do seu capitalismo materialista, porque esse papo de que nós devemos apenas falar mal do socialismo e do comunismo e endeusar o capitalismo, isso aí também é um papo furado de pessoas que não querem pensar. Porque o capitalismo ele trouxe inúmeras aberrações, desequilíbrios. E por causa desses desequilíbrios que toda essa podridão esquerdista pôde também se justificar e se legitimar. Então o problema ele é muito maior do que parece ser. Nós não podemos ficar nessa pobreza mental de querer botar a culpa apenas na esquerda, nos comunistas, nos socialistas e endeusar o capitalismo. Nós temos que ter uma visão no todo, uma visão espiritual, uma visão intuitiva que coligue o ser humano, que ligue o ser humano ao cosmos, ao todo, para que ele se sinta uma partícula integrante da grande engrenagem. Quando nós observamos os processos históricos, políticos e econômicos sob essa perspectiva espiritual, nós conseguimos observar que todas as nações do mundo, que todos os regimes políticos, econômicos e religiosos se afastaram dessa harmonia espiritual e celestial. Os seres humanos lá pelas tantas se tornaram demasiadamente mentais, começaram a observar a vida apenas segundo os parâmetros do cabeção e torceram tudo. Torceram as doutrinas dos grandes mestres que vieram à Terra para ensinar a humanidade acerca das leis espirituais. Então, onde a mente assume a supremacia, tudo acaba sendo usado e utilizado de forma errada. A política, a economia, a religião, a hierarquia no poder, a cultura, tudo acaba sendo adulterado, pervertido e corrompido, onde o cabeção sozinho procura gerenciar as coisas. E desde longa data, nas sociedades, quem assume o poder são aquelas pessoas mais bitoladas mentalmente, que estão apenas aqui no cabeção, que não têm intuição. As pessoas intuitivas são ridicularizadas e colocadas de lado.
E aquelas pessoas que estão apenas no cabeção vão tomando conta e vêm tomando conta há séculos e milênios. E por isso que o planeta está nessa situação lastimável. E por isso que o ser humano se tornou esse câncer para o planeta Terra. Porque quem está apenas no cabeção não consegue se harmonizar com a natureza, com o cosmos, com as leis espirituais, em suma, com a vontade de Deus que está aí imprimida em sua obra, que o ser humano somente consegue compreender intuitivamente. O ser humano capta a vontade de Deus através da intuição. E todos os países do mundo, com seus governos, sejam governos capitalistas, socialistas, de direita ou de esquerda, estão na contramão das leis espirituais, na contramão da vontade de Deus. São sistemas materialistas que objetivam apenas o poder e a subjugação de outras nações. E por isso está tudo tão caótico nos dias atuais. E o que falar agora desse coronavírus que surgiu ali na China e que corremos o risco disso se espalhar pelo mundo? O que falar disso tudo? Isso surgiu por acaso? Foi plantado por alguém? Algum cientista desenvolveu isso e soltou ali para matar seus semelhantes? Ou isso é um resultado, isso é uma colheita do que os próprios seres humanos semearam ao longo dos séculos e milênios? Olha, eu acredito piamente que as doenças, elas são resultantes da própria ação humana. Nós, com a nossa energia, com o poder da nossa mente, poder entre aspas, na verdade a força está no espírito, então nós, através dos sentimentos, dos pensamentos, das palavras, estamos sempre irradiando energia, estamos sempre configurando formas de pensamentos. E essa energia que nós irradiamos, ela interfere nas coisas. Ela interfere em vírus, em micro-organismos. A nossa energia, perpassando o ambiente terreno e a matéria fina, junto com a poluição, junto com o efeito dos medicamentos que vão modificando bactérias e vírus, tudo isso junto faz com que vírus e doenças sofram mutações. Então, um coronavírus da vida aí pode ser resultado de uma mutação, de algo que se modificou por meio da interferência humana, da energia humana, porque a energia humana interfere em tudo. Então, tudo isso pode ser resultado da própria ação humana. Uma colheita. Energias ruins lançadas para o universo voltam através de vírus, de bactérias e de doenças para ceifar pessoas que estão aí apenas prejudicando a harmonia do planeta e do universo. Então essa é a situação do ser humano nos dias atuais. Alguém que foi colocado como hóspede aqui no planeta Terra, que está destruindo tudo por causa da ganância e da sede pelo poder. Então é provável, é possível, eu não sou cientista, quem sou eu para falar isso? Mas é possível que esse coronavírus seja resultante de uma mutação, de todos os medicamentos, da poluição, das energias que os seres humanos irradiam, e isso aí surgiu como uma colheita, como um resultado. Sem falar que a natureza, ela é formada e ela é mantida pelos seres elementais, pelos seres da terra, da água, do fogo, que são os seres dos 4 elementos, que Abdrushim denominou em sua obra Na Luz da Verdade como enteais. Os guias desses seres eram denominados de deuses pelos povos antigos. E existem enteais responsáveis pela disseminação de doenças, para que os seres humanos sejam ceifados, para que possa surgir um alívio sobre o planeta Terra. Sejamos sinceros, se hoje morresse a metade da população mundial, seria um alívio para o planeta Terra. E seria um alívio até para os sobreviventes.
Tem gente demais aqui no planeta, e gente sem um objetivo, sem uma finalidade, gente que não busca por um sentido, que não é espiritualizada, que não quer nada senão apenas perturbar e dominar os semelhantes. Então, a essa altura do campeonato, se metade da população mundial fosse ceifada, seria positivo para uma reconstrução, para um reinício, seria uma nova chance para a humanidade. E não queira me chamar de genocida, porque não estou aqui pregando assassinato de pessoas, estou apenas relatando algo que pode vir a acontecer. E inclusive eu posso ser ceifado por um vírus, eu posso morrer. E daria graças a Deus se eu morresse, desencarnasse e fosse para um outro plano, colher o que eu semeei. Eu não sei o que me espera do outro lado. Mas se é um negócio que eu não tenho medo, é da morte, minha gente. Ter medo da morte, para que os povos antigos festejavam a morte, festejavam os seus mortos. Uma pessoa que busca a espiritualidade verdadeiramente não teme a morte, não teme uma epidemia, não teme um coronavírus, ou seja o que for. Se a pessoa tiver que morrer e desencarnar, fazer o quê? Na verdade, a pessoa não morre, ela apenas desencarna e vai para um outro plano, para uma outra dimensão. E se hoje a metade da população mundial desencarnasse, seria um favor para aqueles que ficassem. Se hoje eu e mais 3 bilhões desencarnássemos, nós estaríamos fazendo um favor para os 4 bilhões que ficariam aqui, dando continuidade ao processo de desenvolvimento da humanidade. Então, é fato que a humanidade recebeu um tempo para se desenvolver. Estamos aí nos anos finais do que se denomina como juízo final, que é a escolha de cada um diante dos eventos da vida, se ele quer a redenção ou a perdição. Infelizmente, a maior parte das pessoas, mesmo sem saber, está optando pela perdição, porque quer apenas futilidades, curtições, não quer acordar. A vida está aí sacudindo as pessoas, o próprio coronavírus está aí sacudindo a humanidade, e as pessoas preocupadas em morrer, as pessoas preocupadas apenas em salvaguardar suas vidas. Como as pessoas são egoístas, como as pessoas são hipócritas, como as pessoas são miseráveis, pensando apenas em suas vidas particulares. Então, todo esse amor na vida, que se pega a vida é o maior valor da humanidade, tudo isso aí é balela. É um bando de egoístas que pensam apenas em si mesmos, que não querem morrer, que tem medo da morte, que tem medo do outro lado. Na verdade, não existe um outro lado, mas um outro degrau. A vida é uma escadaria. Não existe uma separação dos planos, existe uma consecução de planos. Um plano está após do outro, como os diferentes degraus de uma escadaria. Então, talvez esse papo aqui seja meio ácido para alguns, mas não estou nem aí, pouco me importa o mimimi de esquerdistas ou direitistas, porque é um bando de mimizentos dos dois lados, dos religiosos cristãos ou os ateus militantes, também um bando de mimizentos dos dois lados. Mas é fato que a humanidade está diante de grandes eventos. O ano de 2019 para mim foi uma virada. Parece que algo colocou o pé no acelerador. Tudo agora está se desenvolvendo mais rápido, tudo está voltando mais rápido. É como Abdul-Shin explicou em sua obra Na Luz da Verdade. A luz espiritual está incidindo sobre a humanidade, acelerando tudo, para que os frutos apareçam, sejam os frutos positivos ou os negativos. É o juízo. As pessoas serão julgadas pelas próprias leis espirituais. Não é Deus que vai vir aqui e vai falar: você está salvo, você condenado. Não. Deus envia as irradiações, a força, e ela chega aqui na Terra para destruir ou elevar a humanidade, dependendo do que ela semeou, do que ela plantou,
do que ela atirou no solo através dos pensamentos, das palavras, das ações, dos sentimentos e das intuições. Então, o denominado juízo final é algo completamente diferente do que as pessoas imaginam. Não é Deus que vai chamar um por um diante do trono. Imagina se Deus tiver que chamar 8 bilhões de pessoas um por um diante do seu trono. Isso é impossível, minha gente. As próprias leis espirituais fazem o trabalho por Deus. Os próprios seres enteais, os seres da terra, da água, do ar, do fogo e de planos mais elevados, que são os servos de Deus, é que executam esse trabalho de selecionamento das pessoas, de seleção de quem vai ser salvo e quem vai ser condenado e destruído. Mas é fato que algo precisa ser feito, porque a humanidade vai se destruir a si mesma e vai destruir o planeta. É questão de tempo. Sem falar que estão pessoas demais aqui. Eu acredito que estão pessoas demais e pessoas que não prestam. Mais da metade da humanidade não deveria estar aqui. São espíritos de submundos que foram subindo por causa da decadência da humanidade através da lei da igual espécie, da lei da gravidade espiritual. Isso atraiu esses espíritos decadentes e eles, como uma grande matilha de cães, tomaram conta do plano terreno. E por isso que está tudo tão caótico nos diferentes países. Isso não é um problema oriental e nem ocidental, né? Não é um problema de direita nem de esquerda, mas da humanidade como um todo. Isso vai para além dessas divisões idiotas e imbecis que os seres humanos fazem para ficar julgando as coisas de forma unilateral, né? Então é preciso olhar tudo num todo, espiritualmente, com a intuição. Quando o ser humano fica só no cabeção aqui, ele olha tudo direita, esquerda, ocidente, oriente, capitalismo e socialismo. Mas quando o ser humano ele é um pouco mais intuitivo, a intuição apresenta uma outra visão, uma outra percepção. E daí a visão se expande. A visão se expande, o ser humano começa a sentir e perceber as coisas de forma diferente. Mas é possível a humanidade ser destruída por um vírus ou uma grande parcela da humanidade? Olha, é possível sim. Por mais tecnologia que se tenha hoje, vacinas e tudo isso, né? E mesmo essa galera que critica a vacina, que não sei o quê, né? Diante de ganhar um coronavírus, vai querer se vacinar. Olha a hipocrisia também, um bando de cagões que tem medo da morte, né? Então, a humanidade pode ser reduzida consideravelmente, sim, através da ação de um vírus. Por que não? E seria positivo para os que viessem a sobreviver, né? E eu, a essa altura do campeonato, eu aceito o que vier. Eu aceito o que vier. Né? Se eu tivesse que morrer, né, através da ação de um vírus ou de uma guerra, ou seja o que for, ó, como eu já falei, ó, se há um negócio que eu não tenho medo é a morte. Eu espero é por isso. Gente, eu chego a me emocionar de poder chegar no dia da desencarnação, de sair do corpo e ir para um outro plano. Sair desse lugar imundo que nós estamos, que é um lugar maravilhoso, mas os seres humanos tornaram a Terra um lugar imundo por causa desse excesso de mente, por causa dessa bitolação. Então, o que vai surgir aí? O mundo vai controlar, a humanidade vai conseguir controlar esse coronavírus, vai fugir do controle? Não sei o que vai acontecer. Mas é fato que o orgulho chinês foi ferido, e se isso se espalhar pelo mundo, o orgulho da humanidade como um todo vai ser ferido. Porque essa humanidade materialista e bitolada, ela quer controlar tudo. Né? E quando uma coisa foge do controle, essa humanidade medrosa e materialista morre de medo. Morre de medo. É o que nós podemos observar hoje aí. As pessoas estão temerosas, com medo de morrer. Por quê? Porque estão com medo do que vão se deparar no outro lado. Mesmo os espíritos mais adormecidos, eles enviam ainda
um certo temor para as mentes, de dentro para fora. E as pessoas não querem saber nada disso. Daí ficam se alienando. Ficam se alienando. Então, estamos aí diante de um momento decisivo da história da humanidade. Daqui por diante, minha gente, as coisas só vão piorar. Vírus, crises econômicas, crises políticas, ameaças de guerra, desentendimentos entre as pessoas, tudo isso vai piorar cada vez mais, porque a luz está incidindo para que tudo o que está errado desmorone. E tudo está desmoronando hoje em dia. Porque estamos como dentro de uma estufa sob um efeito acelerado da luz. Tanto as coisas boas e as coisas ruins estão sendo pressionadas para que se manifestem. E infelizmente a humanidade quase só tem coisas ruins, por isso que coisas ruins estão aí, dominando a cena. Se a humanidade tivesse coisas boas, o momento agora seria de florescência e florescimento de coisas boas, mas não é o caso. Não é o caso. A humanidade praticamente só tem coisas ruins. E a luz incidindo sobre a humanidade faz com que coisas ruins apareçam. É a colheita, minha gente. É a colheita, é assim. E as pessoas ainda estão admiradas, estão abismadas, fazendo de conta que não conseguem entender o porquê disso tudo. É tão simples, minha gente. Basta olhar para os eventos, intuir um pouco dentro de si, que as respostas aparecem. A humanidade falhou. Essa humanidade materialista daí vai ter que começar tudo do zero, de novo. Daqui por diante, a humanidade ela vai ser atirada ao chão, ela vai desmoronar, ela vai ter que reaprender a viver. Vai ter que reaprender a viver. Porque praticamente tudo o que ela desenvolveu está errado. Está errado. Desculpem aí pelas palavras duras aí aos mais fracos, mas era o que eu tinha a dizer sobre essa questão do coronavírus. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!